Ele pode fazer, porque Ele é o dono da vida, da morte. Ele tem poder sobre todas as coisas. E é esse Deus que está neste lugar, esse Deus que eu e você viemos cultuar. Não viemos a cultuar um Deus morto. Você que está em casa, você que está assistindo esse culto, está cultuando conosco. Nós servimos um Deus vivo, todo poderoso, e que essa noite, essa tarde, esse final de tarde, começo de noite, Ele quer te abençoar poderosamente. Amém? Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso... Deixa eu voltar aqui, a partir do verso 46. Tem a Bíblia toda rabiscada, daí tem hora que eu me atrapalho nos rabiscos, irmãos. Marcos, capítulo 10, no versículo 46, uma palavra bem conhecida para o nosso coração, mas que Deus Ele quer se revelar de uma forma diferente, nos trazer um olhar diferente sobre essa palavra, amém? A versão que eu estou aqui é a NVI, e diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava mais ainda: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode dizer comigo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos mais uma vez? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, Jesus falou. E ele está te chamando, os discípulos disseram a ele. Lançando ele então a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor. Aleluia. O que queres que eu te faça? É o tema dessa palavra para o meu e para o teu coração. O que queres que eu te faça? Eu já ouvi muitas ministrações com esse tema: o que queres que eu te faça? Mas muitas ministrações, aonde me levavam a pensar, talvez alguns momentos de forma equivocada, que é quase como: peço o que você quiser que eu vou te fazer. Só que no contexto dessa palavra, nós entendemos que não era somente o querer de Bartimeu, mas era o querer do próprio Jesus nesse texto. E muitas vezes a gente impõe algumas coisas para Deus, que é do nosso querer, e muitas vezes nem é o querer de Deus, mas nós lembramos desse texto e dizemos: Deus, a tua palavra diz, quando o Senhor falou para o cego: o que queres que eu te faça? Então, Deus, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Eu quero que o Senhor faça aquilo na minha vida. E muitas vezes nós estamos desalinhados com o propósito de Deus. E quando eu olho para a vida deste homem, a Bíblia vai dizer que Jesus então ele chegou a Jericó. E ele disse aos seus discípulos, ele estava com os discípulos juntamente com uma grande multidão, e ele já estava de saída da cidade. Ele passou por Jericó, e ele já estava saindo de Jericó. Mas estava lá, diz a Bíblia, o filho de Timeu, Bartimeu, a Bíblia diz que significa filho de Timeu. Certamente Timeu foi um homem relevante
na história, porque senão ele não teria o seu nome registrado, porque a Bíblia jamais vai fazer menção de um nome que não tenha tido relevância. Na maioria das vezes que fala-se o nome é porque essa pessoa teve, realmente o seu nome foi conhecido. Essa pessoa foi uma pessoa de uma posição. E nós entendemos que Bartimeu, ele não era filho de qualquer um. Existem algumas especulações, algumas linhas que falam que o historiador Flávio Joséfo diz que Timeu, ele foi capitão do exército romano e que quando a Roma foi invadida, ele foi preso, ele foi morto e possivelmente tenham furado os olhos de Bartimeu. Mas eu não tenho hoje uma base para falar e afirmar, e não importa, porque o texto não está falando da importância, o texto vai dar ênfase não para a importância de Timeu, ou se Bartimeu era cego de nascença ou não era. O texto vai dizer que o filho de Davi, o Deus da misericórdia, o curou e o restaurou daquela condição. Mas me leva a entender sim esse texto, que Timeu era um homem relevante, que foi o pai de Bartimeu. Quando nós olhamos para a Bíblia, na Bíblia, quando você vai pensar sobre um leproso ou sobre um cego, eles não eram tratados como são tratados hoje em dia, você sabe disso. Um cego, quando cego, doença, cegueira, lepra, eram tidos como sinônimo de maldição, que tinha alguma coisa errada. E então Bartimeu, ele foi tirado da sua família. A Bíblia vai dizer, lá no último versículo, no 52, ainda do capítulo 10, que eu posso afirmar pelo texto, que ele recuperou a visão. Quer dizer, Bartimeu não nasceu cego, pelo texto, por essa interpretação. Ele não nasceu cego. Algo lhe aconteceu, quem sabe uma doença, quem sabe realmente foi furado os seus olhos, não sabemos dizer. Mas isso o arrancou do seio da sua família, o arrancou dos seus relacionamentos e o colocou numa condição muito difícil. Mas eu penso ainda, pelas atitudes, pela forma como o texto vai se desenrolar, de uma forma como eu nunca tinha percebido Bartimeu. Como Deus falou comigo nessa tarde, irmãos. Esse texto vai dizer que o Senhor, Ele trouxe vista, que pela fé, Bartimeu, ele foi curado nesse texto, que o Senhor o levantou, que o Senhor recuperou a sua visão. Eu entendo pelo texto e vou pregar sobre isso. O que queres que eu te faça? O que você precisa que Deus faça? Só que quando eu cheguei aqui, que eu me assentei, o Espírito do Senhor falou ao meu coração. Bartimeu estava cego, Bartimeu estava rejeitado pela família, carregava uma capa, um estigma, uma marca de miserável, porém era alinhado ao propósito do Senhor, e isso o texto vai provar para mim e para você. Nós olhamos um capítulo um pouco antes, alguns versículos, melhor dizendo, no capítulo 10, eu quero abrir um parênteses, porque foi algo que o Espírito revelou aqui na igreja, e eu vou dar continuidade naquilo que Ele me deu, naquilo que eu preparei, mas eu preciso falar da revelação que o Senhor trouxe ao meu coração, que está lá no capítulo 10 ainda, a partir do versículo 35, um pouquinho antes de Jesus cruzar com Bartimeu. A Bíblia vai dizer que dois discípulos de Jesus havia falado no capítulo 32, ele chama os seus discípulos e fala da crucificação, ele fala do que ia acontecer com ele, e a Bíblia diz que Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eles aproximam-se de Jesus e dizem no verso 35, mestre, queremos que faças o que vamos te pedir. Olha o que Jesus falou. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. E eles responderam, permita que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado?
Olha o que os abençoados responderam. Podemos, respondeu eles. Jesus lhe disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem para aqueles que foram preparados. Olha aqui, 2 homens que aparentemente estava tudo bem, não tinha cegueira, não tinha limitação, não tinha capa, era discípulo de Jesus, mas totalmente desalinhados com o propósito do reino. Mas em Bartimeu nós vamos encontrar um homem que reconhecia que Cristo era filho de Davi, que era mestre, que ele era dependente e que carecia da misericórdia. Deus está falando nessa noite: ei, tem algo atrapalhando a tua vida. Quem sabe é uma doença, quem sabe é no teu profissional, mas Deus está dizendo: eu vou fazer, mas isso não te impede de estar alinhado ao propósito do reino. Quero eu nessa noite sim ter problema, mas entender o propósito a qual eu fui chamado. Tem muita gente pedindo para Deus lugares que não é para si. Tem muita gente pedindo coisas para Deus que o Senhor não vai dar. Por isso que eu quero que você entenda o que queres que eu te faça, alinhado ao propósito de Deus. O que realmente você necessita. O que realmente você necessita. Nós vamos entender pelo texto que ele necessitava de algo. Mas esses 2 discípulos, irmãos, estavam pedindo lugar para se sentar, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Olha como eles estavam desajustados. Muitas vezes a gente vê tanta gente assim, andando com Jesus, se alimentando da palavra, mas desajustado ao propósito. Misericórdia. Quero só que você pense, porque quando eu sentei aqui, o Senhor falou sobre isso. Filha, o que você prefere? Muitas vezes está cheio de problema, de dificuldade, mas está alinhado ao propósito, do que muita gente que hoje, minha vida está tão boa, está tão maravilhosa. Pois é, mas está pedindo lugar e posição que não é para você. Está pedindo coisas para Deus que não é da vontade de Deus. Amém? Ele estava alinhado ao propósito, o texto vai dizer. E a Bíblia vai dar alguns passos. E eu anotei algumas coisas que eu percebi, algumas atitudes que revelam esse alinhamento de Bartimeu. Por isso que eu digo, ele não foi criado por qualquer homem. Ele foi criado por alguém que estabeleceu princípios na sua vida. Eu entendo que essa cegueira não veio porque ele buscou, algo aconteceu na vida dele. Tem pessoas que eu estou falando aqui que recentemente passaram por situações, ou lá atrás, que consequências levaram você aonde você está hoje, Zeneide. Você não escolheu estar. Situações, circunstâncias colocaram, né, pastor Jean, nós aonde estamos hoje. Tudo que está acontecendo no mundo, essa pandemia colocou a igreja, os empresários em posições que nós não buscamos. Que aconteceu, não por nossa escolha, mas aconteceu. Mas não é por isso que nós vamos desalinhar agora do propósito e vamos sair do caminho ou sair da proposta do evangelho para as nossas vidas. E a Bíblia vai falar que Bartimeu, ele estava à beira do caminho pedindo esmolas. Por quê? Porque naquela época, quando você estava cego, você recebia o quê do governo romano? Uma capa. Uma capa dizendo que você era necessitado, que você era miserável. Então, quando eu estava cego, eu recebia uma capa para mim, que me autorizava, que me habilitava a pedir esmolas. Essa é a condição. Hoje nós temos o INSS, a pessoa por alguma questão física, ela vai, então, ela recebeu uma aposentadoria. É diferente o trato. Ninguém é excluído da sua família e da sua casa. Né? Mas ele foi excluído, então ele estava onde? À beira do caminho. E primeiro ponto que eu observo nessa tarde, e eu aprendo com este homem que ouviu de Deus: o que queres que eu te faça? Quem sabe, tudo que você quer ouvir de Deus é isso, amém? Você quer ouvir de Deus hoje, filho, o que queres que eu te faça? Amém? Eu quero ouvir de Deus. A primeira coisa que eu percebo é que ele não perdeu a graça. Por quê? Ele não perdeu a graça quando ela passou por ele.
Jesus estava passando por aquele lugar. A Bíblia diz que Jesus já estava indo embora, quando ele ouve que era Jesus. E então ele começa a gritar, ele começa a clamar, ele começa a invocar. Então nós precisamos estar atentos, porque o Espírito Santo do Senhor está passando nessa noite por este lugar. Ele está passando por aqui, ele está passando na tua casa, ele está passando pelos teus negócios. Nessa tarde, quando eu estava debruçada sobre a Bíblia, eu senti o próprio Senhor caminhando pela minha casa, através do Espírito Santo. E o Senhor disse para mim dizer para você: ei, esteja atento. Quando a graça passar, agarre ela, pegue a oportunidade, grite, chame por ele, porque ele quer fazer algo por você. Então eu aprendo. Ele estava tão alinhado ao propósito que ele percebeu Jesus passando, ele percebeu a oportunidade, ele se ligou ao tempo e ao momento que ele estava vivendo. E o Senhor está dizendo para mim e para você: se liga no tempo que você está vivendo. Se liga lá, se liga ao tempo e ao momento. Jesus está passando, há uma multidão. Ah, não, Jesus já está indo embora. Ele já curou quem tinha que curar, já fez o que tinha que fazer. Só vai não fazer se você ficar de boca fechada. Porque se você tem boca, abra a boca e clama, porque o Filho de Davi, o Deus da misericórdia, quer agir na minha e na tua vida nessa tarde, em nome do Senhor. Nós precisamos estar atentos ao passar, ao agir, ao tempo, ao milagre, ao mover. Amados, existe um mover nessa noite, neste lugar, amém? Há um mover do Espírito Santo. Ainda que esteja numa célula online, quando o Espírito de Deus se move, recebe cura. A tua irmã recebeu a cura pela intercessão, pelo pedido de oração. Há um mover. Nós não podemos perder as oportunidades. Então, primeira coisa que eu vejo: não perca as oportunidades. Esteja atento ao tempo e ao mover de Deus, porque o Espírito Santo está passeando sobre a terra. Ainda quando nós percebemos o mover, quando você percebe num ambiente que a presença do Espírito está ali, o que você faz? Você começa a clamar, você começa a colocar para o Senhor, você começa a pedir socorro. Então eu entendo que você aproveitar a oportunidade é você invocar o nome do Senhor. O Salmo 50, o verso 15 fala isso: invoca-me no dia da angústia, e eu te ouvirei, eu te abençoarei. Invoca o Senhor. Isso me mostra o quanto Bartimeu estava alinhado. Ele viu a oportunidade e ele começou a clamar, a gritar: Jesus, filho de Davi. Ele fala da autoridade de Jesus: tenha misericórdia de mim. Você percebe a diferença? Os dois discípulos pedindo lugar, um na direita e o outro na esquerda. Mas ele começa pedindo o quê? A misericórdia. Ele reconhece a sua condição, ele reconhece que ele precisa, ele demonstra no seu clamor que precisa e carece do favor e da misericórdia do Senhor. Ah, como eu aprendo com Bartimeu. Então, quando eu aproveito a oportunidade, o mover de Deus, quando eu sinto a sua presença, quando eu clamo por Ele, eu invoco o seu nome, eu preciso ter a certeza que Ele me ouvirá. Amém? Segunda coisa que eu aprendo com Bartimeu. A Bíblia diz que quando ele começa a gritar, o que as pessoas fazem? Fica quieto. Pare de gritar. Tentam impedir ele. Repreendiam ele, fica quieto, tentavam calar a sua voz. Mas o que a Bíblia diz que ele fazia, gente? Está lá no verso 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais.
O Senhor me lembra quando o povo de Israel estava no Egito e que Faraó o oprimia. E a Bíblia diz que quanto mais os oprimia, mais eles se multiplicavam e mais eles cresciam. Existe algo que o Senhor está revelando através de Bartimeu para mim e para a tua vida. Quanto mais tentarem calar a igreja, mais a igreja vai clamar. Quanto mais tentarem silenciar você, mais ore, mais busque, mais se posicione. Mas abra a tua boca. A Bíblia diz que quanto mais tentavam calar ele, mais alto ele gritava. Ele gritava ainda mais, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Segunda coisa que nós precisamos aprender: não deixe as pessoas e as circunstâncias te calar. Não deixe. Não deixe. Amém? O que queres que eu te faça? Que nós possamos aprender com ele. Terceira lição que eu aprendo com Bartimeu. Quando ele ouve então e ele grita, ele clama, tentam impedir. Jesus, a Bíblia vai falar no verso 49, que Jesus parou. Você quer que Jesus pode parar pela tua vida hoje? Você já tentou falar com alguém, essa pessoa está caminhando, você fala: para um pouquinho que eu quero falar com você? Não precisou, Jesus parou pelo clamor sincero daquele homem que reconhecia a autoridade de Jesus. Ele parou, e Jesus para te ouvir nessa tarde. E você que está em casa, você que está aqui no CBA, você que está clamando com a alma, você tem chorado, você tem invocado o nome do Senhor. Jesus, através dessa palavra revelada, eu te digo: Jesus parou para te ouvir. Aleluia, Jesus parou para falar com você nessa tarde, e disse: chama Bartimeu. O Senhor te mandou chamar. Você está aqui porque Ele te chamou, amém? Havia um desejo de ficar em casa, havia um desejo de não sair de casa, mas Ele chamou eu e você para estar aqui, porque Ele parou para ouvir o nosso clamor, e Ele te chama, Ele te chama, Ele te quer de volta. Se você está afastado do caminho do Senhor, se você se afastou do arraial, o Senhor te chama, porque Ele para ouvir o clamor da tua alma. E Ele chamou. E chamaram o cego: ânimo, levanta-te, ele o está chamando. Me leva a entender que aquele homem estava num grito, mas um grito, quem sabe, gemido e deitado. Um grito realmente que nascia da derrota que ele estava vivendo, socialmente falando, numa visão social, numa questão humana. Diante dos olhos humanos, ele estava numa condição de humilhação, mas com o espírito alinhado. Vocês estão entendendo? E Deus, Ele quer o que para nós? Uma vida abundante. Na questão natural, mas na questão espiritual e sobrenatural da nossa vida. Terceira coisa que eu aprendo: Ele abre mão. Quando eles falam: ânimo, levanta-te, Ele está te chamando. O que Ele faz? Ele lança fora a capa, e ele dá um salto e põe-se em pé. Aleluia. Como eu aprendo com Bartimeu, o homem que ouviu de Jesus: o que queres que eu te faça? Quando ele viu que Jesus parou para ele, ele deu um salto, ele se posicionou, ele se animou e ele foi até Jesus. Jesus está te chamando: venha, levante-se, anime-se. Alemanagaia. Oh, aleluia. Gente, eu sei que eu estou falando com gente igual eu, gente como a gente. Amados, eu posso estar derrotada, caída, mas se eu ouço um louvor e uma palavra que vem como flecha ao meu coração, eu já me endireito e até me coloco numa postura diferenciada. Você também? Então mude a tua postura a partir de agora. As pessoas que estudam sobre isso, sobre leitura corporal, fala que o nosso corpo, ele fala por nós. Pode ver o dia que você está desanimado, até teu ombro,
a tua coluna não se endireita, você senta de forma diferente, mas quando você está cheio de entusiasmo, de ânimo, de alegria, até a tua forma de se posicionar e se sentar é diferente. E o Senhor está chamando homens e mulheres para se levantar. Os discípulos foram lá e falaram: viu, Bartimeu, levante-se, tenha ânimo, se anime, se ajeite, se aprume, porque Jesus mandou te chamar. E então ele lançou fora a capa, ele abriu mão daquela capa, aquela capa que falava das suas impossibilidades, aquela capa que trazia sobre ele aquele opróbrio, aquele estigma, aquele olhar de coitado e de miserável. Ele abriu mão de tudo isso e disse: se Jesus mandou me chamar, é porque ele vai fazer alguma coisa por mim. Jesus chamou você para caminhar com ele, você tem andado com Jesus, a tua vida não vai continuar da mesma forma, porque quando Jesus nos chama, é para mudar e transformar tudo na nossa vida. Então pare de se apegar a coisas, pare de ficar preso: ah, Senhor, mas eu não posso, ah, porque a medicina disse isso, ah, porque a sociedade diz isso, ah, porque isso foi imposto na minha vida, depois que algo aconteceu na minha vida, eu fui colocado nessa posição, nessa situação. O Senhor Jesus está te chamando: ei, o decreto do homem não importa, é o meu decreto que está sobre a tua vida, aleluia. Ele abre mão da capa, da impossibilidade, dos estigmas, de tudo aquilo, dos rótulos que estavam sobre ele. E quarto ponto interessante, quando ele joga tudo isso, ele salta, ele põe-se em pé, e ele foi até Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Quarta coisa que eu aprendo: saiba de verdade o que você quer. Se nós olharmos para a vida de Bartimeu, pastor Jean, quantas situações Bartimeu tinha? Parece óbvio que ele ia pedir para ver, mas para mim parece óbvio também que ele ia dizer: eu quero comer, eu quero sair dessa situação, eu estou com fome, eu estou com frio, eu quero minha família de volta, eu quero meus relacionamentos de volta, eu quero minha esposa de volta. Ele podia pedir tantas coisas. E por que o Senhor me chamou a atenção para esse ponto? Porque o Senhor revelou algo ao meu coração, irmãos. Muitas vezes a nossa mente pensa uma coisa, o nosso coração pede outra coisa, e a nossa boca fala outra. Quem já viveu isso? Não, eu quero, o meu desejo é fazer isso, mas o meu racional pensa daquele jeito, mas a minha boca profetiza diferente. A palavra do Senhor vai dizer em Jeremias 29:12, que toda vez que nós buscamos o Senhor, nós temos que buscar Ele de todo coração. Bartimeu sabia o que ele queria. Você já viveu assim, que você hoje quer uma coisa, amanhã quer outra? Eu já vivi, irmãos, e eu não cheguei a lugar nenhum. E tem muita gente assim, hoje começa a campanha por um propósito, ou amanhã já está com outro. Nós precisamos saber o que nós queremos. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Você consegue definir para Deus o que você quer que Ele te faça hoje? Aleluia. Porque quando nós verdadeiramente dizemos ao Senhor o que queremos dEle, Ele fará na nossa vida. E o cego respondeu, ele não hesitou, ele sabia o que ele queria. E ele disse: mestre, Senhor, eu quero ver. E a Bíblia diz o quê? Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a sua visão e seguiu Jesus pelo caminho. Uma circunstância o colocou à beira do caminho. Sabe o que Deus está falando ao meu coração? Que Ele está reposicionando muitas vidas neste lugar. Reposicionando. Sabe por quê? Porque Ele já te posicionou. Porém, há circunstâncias que nos tiram à beira. Mas hoje Ele está te dizendo: eu estou te reposicionando. Eu estou te alinhando. E Ele recebeu. A vida dele foi transformada a partir dali. Ele jogou aquela capa imunda, fedida. Ele se levantou para viver um novo tempo.
restituição na família, restauração em todas as áreas da vida dele, restauração da sua dignidade. Ele vivia como se estivesse abafado no seu potencial. Por quê? Porque certamente o seu pai fez história, ele fez uma história maior do que o seu pai. Tem muita gente que o inimigo tem investido pesado, porque sabe o seu potencial, mas o Senhor está dizendo: eu não te quero nessa condição de beira do caminho. Eu já tenho mudado dentro de você, e agora vou mudar as circunstâncias em volta de você. Ei, esse problema, tudo que está acontecendo no mundo, irmãos, a hora que eu estava ali, eu falei: Deus, eu te louvo por este tempo, porque é este tempo que tem nos reposicionado e nos alinhado com o Senhor. O que está à volta, irmãos, é só uma questão de dias. É só uma questão de alinhamento interno, de você saber o que você quer. O Senhor está falando com gente nessa noite que sabe o que quer. E Ele te pergunta para mim, para você: o que queres que eu te faça? Você sabe o que você quer hoje? Lamanagashai. Aqueles discípulos queriam o quê? Uma posição. Um da direita, um da esquerda. Estavam perdidinho, irmãos. Estavam pedindo glória, riqueza, lugar. Ah, que o homem relebande como a nábia. Mas Deus está falando de gente que quer se posicionar, reconhecendo a grandeza e a misericórdia de Deus, que quer realmente estar caminhando com Jesus. A Bíblia diz que ele recebe a cura e ele segue no caminho com Jesus. Jesus quer que você siga adiante, que você vá em frente. Mas Ele pergunta para mim, para você: o que queres que eu te faça? Coloque-se em pé em nome do Senhor. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ah, Senhor, como nós aprendemos com Bartimeu. Como aprendemos, Senhor, Bartimeu, ele aproveitou a oportunidade, ele sacou o tempo, ele entendeu o mover, ele invocou o nome do Senhor, ele clamou, ele não deixou as circunstâncias, as pessoas o calar. Ele abriu mão de tudo que ele estava arrastando, de todas as circunstâncias, de todos os vereditos e decretos de impossibilidade. Pare, meu irmão, de ficar todo dia afirmando: ai, o médico falou que eu tenho isso, ai, o meu marido falou que é assim, ai, eu recebi do meu chefe que a empresa vai fechar. Ai, você fica afirmando capas e decretos de impossibilidade. Deus está dizendo: joga hoje essa palavra de morte, essa palavra de derrota, essa palavra contrária. Abra a mão da capa contrária, Lebachandacai, e se levante para receber de Deus. E Ele está dizendo: o que queres que eu te faça? Amém? Eu quero que você feche os teus olhos e ore. Você vai fechar os olhos e vai orar. Nós já vamos encerrar, o pastor Elinho, mas eu quero orar. E você vai fazer uma oração agora. Nós vamos fazer uma oração íntima. E você vai dizer para o Senhor, com o coração agora alinhado, com uma nova visão. Vocês entenderam quando eu disse que quando a gente ouve essa frase, essa pergunta: o que queres que eu te faça? Vem tanta coisa: ah, Senhor, eu quero isso, quero aquilo, quero o outro. Mas através do discorrer do texto, o texto traz a superfície, o que verdadeiramente nós queremos. Talvez o que você estava pedindo, você chorou e sofreu essa semana, talvez já não é mais importante para você. Quem sabe você deixou de vir à casa do Senhor por algo tão pequeno que se tornou irrelevante essa noite. E o Senhor te pergunta: homem, mulher, o que queres que eu te faça? Anda, caramacai. Quem sabe você está dizendo: Deus, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso, Senhor, me santificar. Eu preciso me converter. Eu preciso voltar para o caminho. Eu preciso que o Senhor abra os meus olhos espirituais. Eu preciso que o Senhor me liberte do vício. Eu preciso, Senhor, me levantar e retomar o meu ministério. Ai,
E o Espírito fala ao meu coração que o Senhor está pondo em pé, está curando, libertando, restaurando muitas vidas essa noite. Ei, tem gente saindo de Jericó. Tem gente saindo de Jericó para começar algo novo, um novo tempo na tua vida. Você vai começar uma nova caminhada a partir dessa noite. Alemanaia. Qual é o teu Jericó? O meu Jericó, pastora, o meu Jericó foi o momento que eu recebi o diagnóstico. Pastora, eu fui para refugiar em Jericó depois que eu me decepcionei e fui traída. Pastora, depois da ingratidão, eu ouvi algo que eu não queria, eu fui para Jericó. Eu fui para Jericó depois que eu perdi o emprego. Eu fui para Jericó depois que eu me separei. Mas o Senhor está dizendo: os dias de Jericó estão acabando hoje. Porque o Senhor está te levando para uma nova caminhada, amém? Aleluia. Pai, nós te louvamos por esta palavra. Como eu aprendo com Bartimeu, Senhor, esse texto é bem claro. O Senhor não quer ninguém sofrendo e padecendo humilhação, não. Mas esse texto me levou a ver o que tinha dentro de Bartimeu, que muitas vezes falta dentro de corações de discípulos, pedindo tantas coisas, posições, títulos, coisas que ficarão nessa terra. Senhor, que estão perdendo a oportunidade da presença do Eterno e do Amado, que já acham que pode exigir em coisas de Deus. Mas Bartimeu clamou pela misericórdia. Bartimeu gritou pela misericórdia. Ele reconheceu que carecia inteiramente, que dependia do favor de Jesus, do favor do Rei. E eu oro por vidas aqui que são 100% dependentes da tua misericórdia. E o Senhor te diz: o que queres que eu te faça? Diga para o Senhor o que você precisa. O que você precisa. Bartimeu não disse o que ele queria. Bartimeu disse o que ele precisava, o que ele necessitava para seguir adiante e sair daquela situação. Pai, o Senhor sabe o que necessitamos nessa noite. Nós necessitamos da cura para esse mal, para esse vírus. Nós precisamos de uma libertação na nossa cidade, de uma libertação espiritual nessa cidade, de uma cura. Nós necessitamos de salvação, de entendimento, de alinhamento espiritual. Deus, nós precisamos estar ajustados ao teu propósito. E vem nessa noite, Pai, olhar para aquilo que é necessidade da nossa vida, Pai, e faça na nossa vida, assim como o Senhor fez na vida de Bartimeu. Aleluia.